Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma live Plenan e uma live especial de quarta-feira. Sejam bem-vindos a mais uma live Plenan. E hoje nós vamos estar recebendo a Regina Silva, que é psicóloga e vai falar para a gente a segunda parte da live Saúde Emocional no Campo. Vitor, tudo bem? O áudio tá legal? Você que chegou primeiro aí, puder dar um feedback, eu agradeço. Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos chegando. YouTube já no ar. Catavento. Georte, Fiscar, sejam bem-vindos. Pessoal, vamos compartilhando aí a live, passando aí o aviãozinho para todo mundo. Hoje com uma novidade, nós temos transmissão simultânea pelo YouTube e pelo Instagram. Hoje a gente vai, pelo Facebook, hoje a gente vai fazer um teste, né? A gente nunca fez pelo Facebook e hoje a gente vai fazer pelo Facebook também. Fala, Juliano, seja bem-vindo. Compartilha a live aí com todo mundo. Sejam bem-vindos. Não sei se é minha mãe ou meu pai, mas está na live. Oi. Labhidro. Sejam bem-vindos, pessoal. Compartilhem a live. Se por acaso cair, outro dia a gente teve um problema aí de cair. Retornem tanto no YouTube quanto no Instagram, retornem que a gente vai dar um jeito de solucionar, tá bom? Sejam bem-vindos todos vocês a mais uma live Plenan, essa especial. Ô professor, boa noite, seja bem-vindo. A nossa convidada já está por aqui. Então eu já vou chamar ela para a gente não perder tempo, tá bom? Sejam bem-vindos, pessoal do YouTube. Tá tudo certo. Roberto, vamos que vamos. Isso aí, pessoal. Vamos lá. Oi, Regina. Oi, Henrique, tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Estou procurando aqui a minha água, porque eu não vivo sem água. Beber água mesmo. 3 litros por dia. Ai, nem fale, se brincar eu tomo mais. Tudo bem? Seja Graças a bem-vindo à Deus. nossa live especial, segunda parte de quarta-feira. Sei que você já fez live hoje. Sim, já fiz uma live falando sobre constelações de casais. Tá bem, digamos que as lives estão possibilitando as pessoas terem acesso a informações que até então não tinham. Então isso está sendo muito legal. Eu fiquei muito Que feliz legal. pela repercussão dessa live, porque nós estamos tendo a oportunidade de falar uma coisa que eu acho que deveria ser falado sempre, 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 que é a parte emocional, né? E que às vezes não se fala. Sim, é verdade. Eu vou só me apresentar, que eu sei que tem um público aí que a gente não conhece. Hoje, pela primeira vez, a gente vai transmitir pelo Facebook. Pode ser que Uau! precise de alguns ajustes, mas a gente vai transmitir hoje então pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Uau! Pessoal, meu nome é Henrique Barbosa, para todos os canais. Meu nome é Henrique Barbosa, sou diretor comercial da Plenan. Plenan é fabricante de fertilizantes especiais, a gente tem uma linha de nutrição para plantas. E quando começou a quarentena, a gente queria se aproximar, continuar próximo dos nossos clientes. E a gente, usando a ferramenta aí da internet, começamos a fazer as lives. Já fizemos mais de 30 lives, muito mais. Estou falando 30, já tem semanas, eu tenho que contar. E segunda-feira passada a gente convidou e ela aceitou a Regina Silva, que é psicóloga,
é especialista em constelação e, e ela fez uma live muito legal. Muita gente perguntou muitas coisas. O tempo acabou e aí ela aceitou voltar numa live especial, então ela está aqui. Gostaria que ela se apresentasse de novo. E eu vou seguir depois, Regina, com a última pergunta que eu não fiz. E aí, pedindo para você responder algumas que ficaram das perguntas e a gente seguir no tema, tá bom? Tá bom? Bom, eu sou psicóloga clínica já há mais de 30 anos. Aqui atendo desde que saí da faculdade, então já fazem 30 anos aí que eu venho atendendo continuamente. Trabalhei em multinacionais, fui headhunter durante um período da minha vida, trabalhando em recursos humanos, em consultoria. Nos últimos 16 anos, eu tenho, além de sempre ter atendido, eu incluí no meu trabalho a constelação familiar. A constelação familiar, ela é uma técnica terapêutica que nós trabalhamos o sistema das pessoas. Estou explicando, Henrique, porque uma pessoa perguntou, então estou aproveitando só para a pessoa entender, ou seja, Isso. enquanto que na terapia eu trabalho com aquilo que você tem consciência, então a gente falou de depressão, de suicídio, então quando a pessoa chega para mim e diz, olha, eu não estou bem, eu estou triste, eu estou com depressão, é o que ela percebe, é aquilo que ela tem consciência, é somente 10% da mente. A constelação, ela trabalha com aquilo que a gente fala que é o que a gente não vê, é os 90%. Tá? Que nós não temos consciência, ou seja, quem manda na nossa vida, nas nossas relações, é a mente inconsciente. Então, quando você usa essa técnica, é uma técnica de aplicação de 2 horas, uma vez só. Às vezes a gente quer fazer mais porque o ser humano nós queremos evoluir, mas eu brinco que a constelação, eu vejo que ela chega a economizar de 5 a 7 anos de terapia. Por quê? Porque ela traz aquilo que você não tem consciência. Ela não substitui a terapia, mas ela ajuda a terapia a se aprofundar e às vezes coisas que você levaria uma vida para resolver, às vezes você resolve em uma constelação. E a gente usa isso para trabalhar principalmente a parte de relacionamento familiar. Porque se você não tem o seu lugar na sua casa, como é que você vai ter um lugar fora? Se você não é acolhido na sua casa, como é que você vai ser acolhido ou acolher fora? Se você não tem uma boa relação com a sua mãe, com o seu pai, como é que você vai ter relações boas fora? Então, tudo isso, e dentro da constelação existe uma regra que quem nos dá permissão para ter vida afetiva, vida financeira e profissional é a mãe. E o primeiro terceiro da nossa vida é o pai. Se a mãe não permite que nós tenhamos uma boa relação com o pai, nós não vamos ter uma boa relação com o chefe, com a escola. Então, tem uma frase da Marianne, que é uma professora alemã, que ela diz: o pai é a escola e a escola é o pai. Então, quando a mãe não permite essa relação do filho com o pai, automaticamente o filho já sai para o mundo manco, tá? E também sou coach de vida, ou seja, eu trabalho com a pessoa como um todo. Então, nesses últimos 30 anos, o meu objetivo sempre foi o quê? Eu brinco que é aplicar a metodologia AP, que a pessoa tem autonomia, poder e independência. Autonomia para ela viver a vida dela, para ela ser independente, tá? Para ela fazer escolhas. A independência, que aí é o que vem, além das escolhas, nós podemos saber o que realmente queremos e poder. Por quê? Porque nós precisamos ter autorresponsabilidade. E se eu não tenho isso, como é que eu vou responder por mim? Eu sempre vou ficar no papel da vítima. O meu objetivo, na verdade, eu brinco, né? O que eu sou boa, e o Henrique sabe disso, é estruturar as pessoas para ganhar dinheiro e ter uma boa vida afetiva. Eu só sei fazer isso. É isso aí, eu adoro. A Thaís também falou de constelação aí que ela adora. É muito legal, realmente. Pessoal, nós estamos em 3 canais, vocês têm os links, convidam todo mundo aí para participar. E eu queria fazer alguns acordos com vocês. Aprendi com a Regina, hein?
antes da gente começar mesmo o bate-papo. É, vocês repararam que essa live começou às 20h10. Normalmente a gente começa às 20. Normalmente não, todas a gente começou às 20. Só essa que a gente começou às 20h10, tá? Mas a próxima segunda a gente tem a live com a professora Roberta. Nós vamos falar de coleta de drenado em substrato e vai ser às 20 horas, tá? Compartilhe a live, marque a gente, dê print na tela, compartilha para mais pessoas assistirem a live e ajudar a gente a crescer nesse trabalho. Afinal de contas, a gente quer que essa informação chegue a mais gente, né, que de repente pode ajudar alguém. Na última live, ela deu 90 minutos para a gente. Eu não sabia disso. Então a gente se preparou para 1 hora. Com 1 hora a gente encerrou, mas ela deu mais 30 minutos. Então, se por acaso acontecer isso hoje e a gente tiver assunto, a gente segue. Mas a gente vai se despedir com 1 hora. Daí, se o Instagram der uma colher de chá, a gente segue. Tá bom? Eu vou fazer a pergunta, Regina, para a gente começar. Foi a última pergunta da última live que eu não consegui fazer. Com relação aos hábitos, quais os hábitos alimentares e outras práticas para ter uma vida feliz e plena? Bom, eu acho que mais do que só hábitos alimentares, você fez um comentário fora da live e que eu vou tomar liberdade de usar aqui. Você me disse que você tinha feito uma live falando de uma alface que tinha muito lítio, tá? Tinha um teor. Na realidade era zinco. Na realidade era zinco. Era zinco, desculpa. Era Tá? zinco. Então, o que acontece? Quando nós pensamos em ter uma vida equilibrada, não é só alimentação. A alimentação é importante, porque a alimentação ela vai suprir no nosso corpo a necessidade do corpo de se repor. Então, nós precisamos ter a clareza de que nós precisamos dormir. Tá? A falta de sono, ela provoca N distúrbios, inclusive, tá? Uma das coisas que pouca gente sabe é que a falta de sono pode provocar uma doença chamada síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? A síndrome metabólica, ela é uma doença onde uma pessoa com um corpo como o meu, como o do Henrique, ou seja, um corpo normal, ele apresenta todos os sintomas de uma pessoa obesa mórbida. Tá? Então, por quê? Porque quando você não consegue cumprir o ciclo do seu cérebro se refazer, é como se ele fosse perdendo os parâmetros. Então, é importante dormir. Ah, mas quantas horas? Cada pessoa tem um ritmo. Eu consigo dormir 6 horas e fico bem. Tem gente que não consegue. Tá? O nosso corpo, ele segue o seu próprio biorritmo, digamos assim. E aí entra essa questão de eu me conhecer. A média, tá? E o que é média? Nós sempre falamos em psicologia, 10% a gente chama das pessoas, a gente brinca, né? Anormal, é aquela pessoa que tem um QI acima da média. 10% é aquela pessoa que o QI é um pouco abaixo da média, às vezes muito abaixo. E 80% é aquilo que a gente fala que está na média. Tá? Então, para os 80%, 8 horas de sono é suficiente. Tem gente, eu conheço gente que dorme 4 horas e é o suficiente. E tem gente que dorme 12 horas por noite. Tá? Eu vou ter que observar o que eu preciso, o que o meu corpo, qual é o tempo que o meu corpo precisa para se recuperar. Por quê? Porque o ritmo interno de cada um é diferente. Então, nós temos a questão do sono, nós temos a questão de exercitar o nosso corpo, porque o nosso corpo ele precisa de movimento. Um corpo paralisado é uma mente paralisada. Tá? Um corpo sem exercício. Oi, Henrique. Quando você fala exercitar, você está falando realmente exercitar? Ou igual a gente que está na roça, tem um trabalho, às vezes, que é um trabalho que requer esforço físico. Sim, mas Né? Então,
É É diferente. colheita, é manejo, sobe em trator, desce, vai. Isso é esforço físico ou é exercitar? Henrique, olha bem, muitas vezes, quando você faz isso, você se torna repetitivo e o corpo olha aquilo como repetitivo. É óbvio que uma pessoa que trabalha na roça, no campo, ele vai ter mais musculatura do que um que trabalha no escritório e fica lá sentadinho. Tá, mas nós precisamos entender que esse também é um momento onde, quando nós falamos de exercitar, é você relaxar o seu corpo. Às vezes é uma caminhada, às vezes é uma corrida. Tem gente que gosta de andar a cavalo, tem gente que gosta de dançar. É um momento onde você vai aumentar a tua energia boa. Porque às vezes você está trabalhando, você mexe aqui, mexe ali, mas a tua cabeça não está ali. Você está em outro lugar. Então, óbvio, é diferente. Oi. Ó, pessoal, dica de ouro, não posso perder. É, mesmo que a gente tenha uma atividade que a gente faz exercício físico porque ela requer o exercício físico, o que a Regina está falando é você tirar um momento para você, ou para caminhar, ou para nadar, ou para andar a cavalo, ou para passear com o cachorro, mas um momento que você se exercite, mas relaxe. Exatamente. Tanto, Henrique, que quando, por exemplo, eu trabalho com uma pessoa que ela quer aumentar o quanto ela quer ganhar mensalmente, ou ela quer aumentar, ela quer vender mais, a primeira coisa que eu pergunto para ela é como está o sono, o quanto ela faz de exercício. Por quê? Porque quando você faz esse exercício que a gente chama que é um exercício bom, que gera aquele movimento, aquele prazer, isso produz ocitocina, que é a droga do bom humor, que a gente encontra no chocolate, né? E todo mundo ama chocolate. Então, o que isso me possibilita? Isso aumenta a minha energia, e quanto mais energia eu tenho, mais capacidade de atrair eu tenho. Tá? Então, muitas vezes a pessoa, ela faz um trabalho braçal, o corpo tem musculatura, mas ela está exausta. Por quê? Porque tudo que ela faz é o esforço repetitivo. Então, o sono é uma coisa importante, essa questão de fazer algo que lhe dá prazer, ou seja, um exercício físico. Isso daí é qualquer coisa que te dê prazer. Óbvio, de novo, cada um vai fazer aquilo que lhe cabe melhor. Eu prefiro luta, tá? Hum. Eu já fiz judô, já fiz capoeira, já fiz dança por anos. Eu não sou uma pessoa que vou na academia e fico, porque eu não tenho paciência. Tá, então eu tenho que Hum. ver como é que eu funciono. Um outro ponto é a alimentação. E aqui nós temos um ponto que é, tá, mas comer o quê? De novo, nós temos que ver cada pessoa, isso é autoconhecimento, é ver o que realmente o meu corpo precisa. Tem condições de ir no nutricionista? Super legal, mas lembre-se, o meu corpo, ele é único. Por exemplo, eu sou uma pessoa que todo mundo dizia, tem que comer soja, tem que comer soja. Eu sou alérgica à soja. Eu não posso comer soja. Eu sou alérgica à cafeína, eu não tomo café, tá? E mesmo assim, o meu corpo ele não metaboliza algumas vitaminas, como ferro. Então, vira e mexe, eu tenho que tomar vitamina de ferro. Por quê? Porque a minha ferratina ela cai, eu não metabolizo. Comer ou não comer não faz o menor efeito. Entendeu? Então, Entendi. nós temos sempre que entender que existe o geral, e do geral eu tenho que ver o que funciona para mim. Tá? Então, isso nós estamos falando sobre o nosso corpo, a nossa conexão com algo maior, e aqui eu vou chamar de espiritualidade. Tá? Por quê? Porque cada um vai buscar espiritualidade, pode ser numa igreja, pode ser num centro espírita, pode ser numa igreja evangélica, católica, japonesa, não importa. Por quê? Porque isso daqui nos traz também uma coisa chamada esperança. E nós precisamos ter sonhos. Quando nós não temos sonhos, a vida fica vazia. E quando a vida fica vazia, o que que ocorre? Eu começo a não ver saída. Então, todo ano eu tenho o hábito de dar um curso, que é o curso de metas. E eu começo o curso fazendo uma avaliação da roda da vida, que é qual é o teu grau de satisfação com a sua vida. Por quê? Porque hoje nós temos um problema no mundo que, na minha opinião, é muito mais sério do que o Covid.
tá? Que é uma coisa que, assim, todos os países estão lutando contra isso e é muito pouco comentado, que é o suicídio, tá? Isso é uma coisa muito séria. Ou seja, em 2019, a média é que 800 mil pessoas tentavam o suicídio por ano. Ou seja, no Brasil, uma pessoa por hora estava tentando suicídio. Só que para cada uma pessoa que morre, tem 3 pessoas tentando suicídio que não conseguiram morrer naquele momento. Isso é muito sério. Ou seja, por que que isso ocorre? Por que que essas pessoas, elas estão desistindo da vida? Elas são fracas? Não. Muitas vezes elas estão sem perspectiva. Se eu não tenho um equilíbrio na minha vida, eu não tenho energia. Por exemplo, às vezes as pessoas falam da depressão, mas antes da depressão, o que que é a depressão? A depressão pode ser algo químico. Tem pessoas que precisam, por exemplo, no meu caso, eu não metabolizo ferro. Se eu entrar numa anemia, eu tenho os mesmos sintomas de uma depressão. Se eu não souber que é ferro, eu vou começar a tomar medicamento, que não vai muitas vezes resolver o meu problema, porque o meu problema não é medicamento, é vitamina. Olha que maluquice, hoje a coisa está tão séria, Henrique, só comentando isso, que em São Paulo, a boa parte dos psiquiatras, quando você vai procurá-los, eles pedem um exame de sangue para saber como é que você está antes de te medicar. Essa é a nova linha de trabalho. Porque eu preciso saber o que você precisa. Você tem uma depressão química, uma depressão emocional, sazonal. O que que você tem? Porque a depressão, ela vai me levando a um ponto que chega uma hora que eu não tenho vontade de fazer nada. A vida perde o sentido. Só que antes da depressão, muitas vezes se começa com ansiedade. Aí nós passamos para a depressão e vamos para o suicídio. Olha que maluquice. Fala, Henrique, desculpa. Só queria fechar o Não, pensamento. que você deu um gancho ali, eu já até meio passou. Mas, ó, primeiro eu queria só falar ao pessoal do YouTube aí, o Zangari falou pedalar, pedalar, pedalar. É uma maneira de desestressar, né? É a bike aí. Tem muita gente andando de bike, tem muita gente andando de moto. O pessoal adora moto. Mas eu acho que é isso, tem que fazer uma atividade. Eu gosto de caminhar, eu faço caminhadas longas, faço caminhadas de 30 km por dia, eu gosto, mas eu acho que é importante isso mesmo. Com relação a essa parte de meta que eu queria falar, não vou dizer que não é normal, mas não é habitual. A gente, na empresa, a gente faz isso. Então, na empresa, a gente tem uma meta, ou na roça, a gente tem uma meta de produção. É, de tempos em tempos, daí cada um tem o seu tempo, cada empresa tem seu tempo, faz lá os seus balanços, os seus ajustes para chegar na meta. No final do ano, faz um balanço, por que que eu cheguei, por que que eu não cheguei. Mas na vida, no dia a dia, a gente não tem esse hábito de fazer, né? Às Então, vezes tem ali os pedidinhos na beira da praia, ali na virada do ano, uma reflexãozinha, mas nada muito estruturado, né? então, na maioria das vezes, não. Nós achamos, o que que acontece muitas vezes? Toda vez que eu vou dar um curso de metas, as pessoas falam para mim, ah, mas isso é difícil. Eu falo, gente, olha bem. E essa é uma piada que meu irmão tira o sarro de mim sempre, porque quando eu tinha 19 anos e estava trabalhando na KPMG, eu precisei aprender a fazer plano de carreira. E como é que eu fiz o plano de carreira ou o planejamento de carreira? Fazendo o planejamento da minha carreira. Óbvio, eu tenho que fazer em mim para poder aplicar no outro. E na época eu fiz o meu planejamento, Henrique, eu tinha 19 anos, né? Era uma menina. Eu fiz o meu planejamento até o momento da minha morte. Parece meio dramático, tá? Mas calma. E com 19 anos eu falei, bom, com 83 eu acho que eu vou ser bem velhinha, então eu quero morrer com 83. E a pergunta que eu tinha que me fazer era, eu quero morrer como? Tá? E eu pensei, eu falei, eu quero morrer de uma forma. Primeiro, eu quero morrer dormindo, eu quero morrer bem velhinha, eu não quero sentir dor.
E eu quero morrer num dia que não chova. Foram essas quatro coisas que eu coloquei lá. Então tá, quero morrer com 83 anos, à noite. E eu imaginei a cena das pessoas, de eu indo dormir, e no dia seguinte as pessoas, meu Deus, ela partiu. E todo mundo achava na minha. Imagina, eu fazia faculdade, eu estava no terceiro ano, segundo ano de faculdade. As pessoas olhavam para mim e diziam assim: isso é mórbido. Mas é muito interessante, porque dos 19 anos até agora. Ah, e detalhe, eu queria morrer com uma saúde excelente. Um dos meus desejos era saúde excelente. Até hoje, eu nunca passei por uma cirurgia, eu nunca fui internada e eu nunca tenho nenhuma doença séria. É muito engraçado, porque eu coloquei aquilo no meu inconsciente. Então, o máximo que eu tenho é rinite e gripe. E acabou, tá? Só que além de Bacana. fazer o planejamento do momento da morte, eu fiz o planejamento da minha vida profissional, da minha vida afetiva, da minha vida social, da minha vida familiar, tá? E foi muito interessante porque todo ano eu pego esse planejamento e eu faço o planejamento para o próximo ano. Bom, tá, eu fiz isso. Para chegar aos 83, tendo isso daqui, o que eu ainda preciso fazer? Qual é o curso? Qual é o trabalho? Qual é o que eu preciso fazer de esporte? Então, por exemplo, esse ano eu tomei a decisão, engordei mais do que eu tinha previsto, foi trabalhar o corpo físico. Mas profissionalmente, quando eu fiz 40 anos, eu descobri que eu já tinha cumprido o meu planejamento de 45. E aí eu brinquei, né? Como eu já estou adiantada há 5 anos, a cada 5 anos eu me dou um ano sem planejamento. E é muito interessante, porque quando eu não faço planejamento, eu ganho menos, eu realizo menos e eu termino o ano me sentindo um pouco vazia. Tanto que as minhas amigas, elas me chamam da mulher ok, né? A mulher do ok, porque eu adoro por ok. Então, eu faço planejamento da semana, eu faço planejamento do mês, em relação a quantos clientes eu quero atender, normalmente quanto eu quero ganhar, o quanto eu quero andar por semana, o quanto eu quero fazer de exercício, o quanto eu quero ligar para as pessoas. Você vai dizer, cara, você perde mais tempo planejando do que vivendo. Não. Não é isso. Todo domingo eu pego a minha agenda e falo, tá, o que eu preciso ver? O que eu preciso nessa semana fazer? Então, se você pegar a minha agenda, ela é inseparável. Eu comecei, uma vez por semana, normalmente na sexta-feira, como minha secretária está em casa, eu ligo para ela e nós fazemos uma revisão da semana seguinte. Quais são as coisas que nós precisamos realizar na semana seguinte? Então, semana passada, a tua live entrou aqui dentro da minha agenda. Então, eu já fiquei ouvindo, eu fiquei assistindo filme, eu fiquei ouvindo coisas, eu fiquei lidando com algumas coisas para ver o que eu ia falar, o que eu podia acrescentar. Porque isso daí faz com que o meu dia seja mais tranquilo e mais produtivo. E se eu tenho isso, eu tenho aquela sensação interna de realização. Agora, se chega Sim. no final do dia, no final do mês, e o meu sentimento, a mente, ela é atemporal, ela não fica marcando, a não ser que você preste atenção. Então, se você não tem essa consciência, muitas vezes você começa a achar que a vida não tem sentido porque você não faz esse levantamento. Tá? Você fica com a sensação de que todo mundo tem, e agora com o Facebook ou o Instagram, assim, todo mundo tem uma vida linda, e a minha vida é uma porcaria, tá? Todo mundo é realizado menos eu. Só momentos perfeitos, né? Exatamente. Então, assim, o ano passado, em dezembro, eu estava com uma cliente que ela estava muito depressiva. E eu falei para ela, eu dei uma lição de casa. Eu falei, eu quero que você, tá, me faça uma lista dos 60 sucessos que você conseguiu esse ano. Ela olha para mim e falou, você está louca? Eu não realizei nada esse ano. Aí dei uma semana, quando ela voltou na semana seguinte, eu falei, hoje você está pagando a sessão para a gente lembrar, para nós nos lembrarmos dos sucessos. Peguei a minha prancheta, falei, vamos ver o que você realizou esse ano. Você mudou de emprego, Você emagreceu tanto, você comprou isso, você fez isso, você viajou para tal lugar. Quando nós fomos ver,
Ela tinha 70 realizações. Ela olhou para mim e falou assim: eu não acredito que você fez isso. Eu falei: eu tenho uma memória. Alguém disse que eu sou muito organizada. Eu realmente sou. Touro com ascendente em É Virgem a em Lúcia, a Lúcia. Capricórnio. Seria o quê? Mas eu tenho uma memória incrível. Então, toda vez que eu converso com alguém, o que a pessoa me conta, eu vou guardando na minha memória. E quando eu preciso puxar, eu puxo. Henrique, você me disse que fez isso. Ó, Henrique, naquela live você disse que já tinha feito 30 lives. Isso é um super sucesso. É celebrar, Henrique. Então, quando nós não temos esse hábito, a vida vai ficando muito pobre. E nós temos que entender que metas não significa tirar a alegria da vida ou tirar a naturalidade da vida. Significa só nós podermos ter uma vida mais tranquila. É como a parte financeira. Se eu não organizar a parte financeira, eu sempre vou estar com uma angústia. Eu sempre vou estar. Será que eu vou ter dinheiro? Eu já tive clientes que durante 3 anos de terapia eles tinham medo de abrir o extrato bancário. E o nosso desafio foi ele chegar ao ponto dele ter uma organização financeira que ele consultava o banco, ele não ficava mais esperando os extratos. Ele me trouxe uma foto de uma caixa com 3 anos de extrato bancário sem abrir. Porque ele tinha medo de abrir, ele tinha fobia de lidar com a vida financeira. Pouca gente sabe disso, mas o número de pessoas com fobia financeira é altíssimo. O número de pessoas com fobia de fazer um plano, uma meta e não cumprir. Cara, a primeira vez que você faz, você vai cumprir 10, 20, 30%. É hábito, é como andar de bicicleta. Eu não sei vocês, mas o primeiro ano que eu dirigi, eu fui uma péssima motorista. Tá, era para andar 60, eu andava 30, assim, com medo. Hoje eu dirijo um carro que é automático, é mecânico, eu dirijo super bem, modéstia à parte. Eu aprendi a dirigir um trator, né, Henrique? Eu acho que isso você não sabe de mim, né? Que a minha Não, essa eu não família é sabia. do interior. Então, minha primeira aula de volante foi num trator e depois num caminhão. Mas dirige qualquer coisa. Sim, mas por causa da família. Então, assim, óbvio que hoje eu dirijo muito bem, tá? Mas por quê? Porque eu venho treinando há 30 anos dirigir. Então, óbvio que eu sou muito organizada, porque eu tô há 30 anos fazendo planejamento anual, aí eu faço acompanhamento mensal e semanal. Então, óbvio que se eu não souber fazer isso, cara, eu estou fazendo o que aqui? Só que não adianta eu aplicar só na empresa, eu preciso entender que quando eu planejo a minha vida, eu escolho o caminho que eu quero seguir. Ah, Regina, mas eu planejo e não deu certo. Também isso funciona. Quando não deu certo, por exemplo, o meu sonho era comemorar 50 anos de casada. Eu já estou com 51 e não casei ainda, então eu tenho que repensar. Eu passei para 30 anos, porque 30 anos eu posso celebrar. Então, Ah, esse é meu projeto de vida também. o planejamento. Boa, fantástica, fantástica. É, eu acho que a rotina e a prática ajuda muito. A rotina liberta de algumas coisas, né? Porque daí você já tem aquilo organizado, você sabe o que vai acontecer. E a prática, lógico, quando a gente começou a fazer live, as lives eram piores. Agora elas estão melhorando aos poucos, a gente vai ficando, vai aprendendo. E Henrique, É rotina, né? tem uma coisa que pouca gente sabe, mas a rotina nos dá segurança. A rotina nos dá estabilidade. Alguns anos atrás eu li uma pesquisa que dizia que jornalista de guerra, todo jornalista de guerra, tá? Eles morriam, o maior número de jornalistas de guerra que morriam era na primeira semana quando ele chegava no lugar onde estava tendo a guerra, porque ele não tinha rotina. Depois que ele passava uma semana e ele criava a rotina, o número de mortes de jornalistas caíam muito, porque mesmo no ambiente de guerra, eles precisavam criar uma rotina para sobreviver. Olha que interessante, ou seja, isso dava segurança e estabilidade. Então, a falta de rotina parece bonito, legal, romântico, mas nos cria uma instabilidade, uma insegurança que nos gera angústia.
que às vezes nós não sabemos como resolver. Eu acho que a rotina salvou muitas famílias aí na quarentena, porque se não tivesse rotina, tinha virado uma bagunça. E muitas famílias viraram uma bagunça e a vida virou meio confuso. Tá? Por exemplo, uma criança precisa de rotina, uma pessoa de terceira idade precisa de rotina, uma pessoa adulta precisa de rotina. Tá? E Sim. rotina não é engessar a vida. É nós sabermos que nós temos que ter um tempo para dormir, um tempo para descansar, um tempo para trabalhar, um tempo para estudar, um tempo para fazer algo que nos dê prazer, que seja um hobby, um tempo para estar com os amigos e jogar papo fora, ou fofocar, como brinca uma amiga minha. Podemos fofocar? Podemos, precisamos fofocar, por favor, sabe? Então, nós precisamos. Então, quando você me diz como é que nós podemos ter uma vida equilibrada, entendendo que nós somos um ser muito complexo. Então, não adianta eu dar uma boa comida para uma pessoa se eu não dou amor. Então, o que eu faço? Quando eu faço qualquer trabalho com alguém e eu percebo que a pessoa está num processo ou desistindo da vida ou em depressão, nós criamos atividades e eu chamo isso de grupos de apoio, tá? Quando eu fiz minha formação em coaching, uma das coisas que eu fiz foi o coaching quântico. E um dos pontos que nós trabalhávamos eram grupos de apoio. O que são grupos de apoio? Quem são as pessoas que eu posso procurar, que eu posso conversar sobre a minha parte financeira, sobre religião, sobre o afetivo? Sabe, às vezes é uma psicóloga, às vezes é um padre, às vezes é um amigo, é um irmão. Não é com todo mundo que dá para discutir tudo. Mas Uhum. se nós tivermos. Esses dias aconteceu isso. Eu estava no meio do feriado, uma pessoa me ligou, estava fora do país, e ele falou: Olha, eu estou com um problema seríssimo, eu não estou conseguindo pensar. Você pode me ajudar? Porque eu não sei para quem ligar. Falei, tá, qual é o problema? Não entendia nada do assunto que a pessoa faz. Imagina, eu sou psicóloga, eu não entendo de tudo. Mas nós começamos a conversar e eu comecei a fazer perguntas. Falei, tá, mas e se acontecesse isso? E se acontecesse aquilo? Eu fiquei uma hora em sessão com essa pessoa, né? Um cliente meu, uma cliente minha. E aí, quando terminou, ela falou assim para mim: Você sabe que eu já estou pensando e o problema não é tão grande? Eu estava desesperada. Agora você me deu uma luz. Eu falei, eu não te dei uma luz. Eu te tirei do emocional e trouxe para o racional. Então, quando você compartilha, você sai daquela coisa de não conseguir ver saída, porque o emocional faz isso. Ele faz uma coisa pequenininha virar grande e você relembra todas as memórias do passado quando você não deu conta e aquilo te paralisa. Quando você conversa com alguém, quando você compartilha, tá? E aquela pessoa te acolhe, ela te ajuda a voltar para o racional e a pensar. E isso te ajuda a olhar para aquela situação no tamanho e na dimensão que ela tem. Tá? Então, tudo isso faz parte de nós termos uma vida equilibrada. Uma pessoa com medo de aranha é emocional, né? Às vezes a aranha desse tamanho não representa todo aquele pavor, Então, nós né? temos sempre que ver o que, que acontece. Nós temos que lembrar que a nossa memória é emocional. Então, o que significa isso? Isso significa que quando eu passo diante de uma situação de medo, de estresse, eu não estou reagindo só àquela situação. Eu estou reagindo a todas as situações similares que eu vivi na minha vida e que naquele momento a reação vem, é como se a minha mente ela revivesse todos os eventos e a reação vem em cima de tudo aquilo. E aí eu não tenho controle. Por isso, quando se fala na inteligência emocional, nós estamos dizendo o que é inteligência emocional? É eu saber lidar com a situação de acordo com a situação, no tamanho da situação e no momento presente. 90% das vezes as pessoas estão lidando com uma situação presente, mas elas estão lidando com a forma como elas lidaram lá atrás. Então, por exemplo, uma relação afetiva, eu te conheço, eu já estou com medo que você me traia. Por quê?
Meu irmão traiu minha cunhada, não aconteceu isso, é só um exemplo. Meu avô traiu, a minha amiga foi traída, eu vi na televisão que foi traída. Então, eu já entro na relação sem te enxergar. Eu estou enxergando todas as traições e não você. E aí eu falo, eu tenho o dedo podre. Não, eu não tenho inteligência emocional. É muito diferente. E a inteligência emocional, ela é tão importante, Henrique, quanto alimentação. Ela é tão importante quanto sono. Ela é tão importante quanto um contato, ter uma fé. Tá? Ela é tão importante quanto ter sonhos. Ela é tão importante quanto ter segurança financeira. Sim. Entendeu? Mas eu sou suspeita, você sabe, eu sou apaixonada por isso. Muito, 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 muito legal. Ó, nós estamos com 40 minutos, pessoal. Já estou É, dormindo? já 40 Meu minutos. Deus, eu falo Pessoal, ó, demais. quem eu não cumprimentei aí, sejam bem-vindos, compartilhe a live. Hoje nós estamos também no YouTube e no Facebook. Tem duas perguntas da semana passada aqui, na verdade tem mais, mas eu vou tentar fazer essas duas, que elas acabam puxando para o tema que a gente começou a falar e não terminou. Uhum. Existe, já conseguiu estabelecer uma relação direta entre o uso de agrotóxico, que na nossa realidade é, se utiliza, não tem jeito, né? O uso de agrotóxico e a incidência de depressão. Na verdade, sim. Tem até uma tese, tá, que foi feita na Universidade Estadual do Paraná, no campus de Cascavel, que eles fizeram um paralelo entre o uso de agrotóxico e toda a parte de estímulo neurológico que levaria a uma depressão. Então, sim, mas ainda não existe tanto que esse estudo ele foi feito, se me engano, em 2000 e deixa eu ver se eu encontro aqui a data certinha. Eu já vejo a data para você, mas foi um estudo de mestrado na graduação em Biociências e Saúde. Eu também encontrei outros estudos, tá, de mestrado, de pós, dizendo sobre a correlação, mas sempre com grupos pequenos. Então, assim, hoje nós sabemos que algumas pessoas podem ter uma influência maior e outras maior. E depende também do tipo de agrotóxico. Por exemplo, o Brasil, ele é um país que usa muito agrotóxico. Então, não é só a pessoa que está usando, mas isso também as pessoas que estão ao redor. Entendeu? Então, Sim, eu fui lá e apliquei, mas isso também pode se aplicar à família, às pessoas que convivem e até às pessoas que consomem esse produto com agrotóxico. Então, de novo, nós vamos depender da sensibilidade de cada um e da quantidade de contato. Se alguém quiser se aprofundar nisso, tá, Henrique? Porque essa não é minha especialidade, mas eu uhum, fui pesquisar porque isso também me interessou. Existem teses publicadas na internet sobre isso. Existem muitos materiais falando sobre isso. sim. Eu queria aproveitar esse gancho aí com relação ao agrotóxico. Não é defendendo o agro porque nós somos do agro, não. O Brasil é um país que tem uma legislação muito rigorosa com relação ao agrotóxico. E lógico que a consciência vai se construindo com os profissionais que recomendam e com os profissionais que utilizam. E a gente está evoluindo a passos largos nessa utilização. Em 2018 entrou uma instrução normativa, que é a Instrução Normativa da Rastreabilidade, que está em vigor, está sendo fiscalizada. Então, aquelas pesquisas que uma vez por ano aparece lá que tanto pimentão está contaminado, morango está contaminado, a tendência é isso acabar, porque aumentou a extensão de uso. Então, o que que acontecia? O produto era registrado para tomate e se plantava e se aplicava no pimentão, que é a mesma família, tem a mesma doença ou a mesma praga similar. Só que como não tinha registro para o pimentão, quando fazia análise dava uma não conformidade.
Uhum. Isso está sendo resolvido a nível de legislação e os produtores estão rastreando. Então, desde o plantio até o consumidor, você vai ter obrigatoriamente uma etiqueta lá, onde você vai conseguir descobrir o que aconteceu. Então, eu acredito que nos próximos anos a gente vai evoluir muito nisso, e lógico, daí o uso é racional, tudo acontece. Mas eu li um pouco sobre isso também, e eu acredito que o uso contínuo, como usar contínuo qualquer outro químico, também deve aumentar a incidência, sim. Então, mas nós temos que lembrar, Henrique, que a depressão, apesar de todos os estudos, nós ainda não temos uma clareza do que provoca ela. Nós temos clareza em alguns pontos, mas não no geral. Tá? E nós temos que entender que a depressão, por exemplo, nós temos a depressão química, que é quando você tem o teu DNA, ele não metaboliza alguns, vamos dizer, algumas vitaminas, algumas enzimas, alguns sais e minerais, como no meu caso. É um defeito Uhum. de DNA, por quê? Porque eu tenho mistura de africano, de indígena, de europeu. Deu uma salada aí, teve um erro ali na hora da formatação. Esquecer de pôr uma perninha no DNA, e isso faz com que eu não metabolize, tá? Como, graças a Deus, eu tive muita anemia, então desde cedo eu fui obrigada a ter que tomar muita vitamina, tá? Mas quem não entende isso, às vezes, pode entrar num processo de achar que está com depressão, porque a anemia, para quem já teve, a gente fica prostrada na cama. O meu emocional está ótimo, mas meu corpo não tem energia para levantar da cama. Sim. Então, se isso daí, eu só não consigo sair da cama, não tenho vontade de fazer nada, isso não for bem avaliado, eu posso entrar como um processo de depressão. Quando uma mulher tem bebê, tá? Normalmente no passado não se falava nisso, mas a gente hoje todo mundo sabe que a mulher ela tem a depressão pós-parto. De cada 100 mulheres que têm bebê, 100 mulheres têm depressão pós-parto. O que vai Fato. diferenciar é como o corpo dessa mulher está e como ela reage. Por que ela tem a depressão pós-parto? Porque quando você tem o bebê, o que você perde de sais minerais, de sangue, de tudo, você precisa repor. Tanto que eu brinco, né? Hoje a mulher sai com o bebê no braço e uma sacola de vitamina na outra. Tá? Só que imagina, no passado, as mulheres tinham filho às vezes de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos. O corpo não conseguia nem se repor e ela já estava tendo outro e perdendo mais. Então, a depressão pós-parto, ela é uma questão que já é muito séria e que hoje também, assim como você falou dos agrotóxicos, já é uma coisa extremamente discutida e que a gente tem evitado. A mulher passa pela depressão, mas resolve isso rapidamente. Porque, além de tudo, ela dá o seio, né? Ou seja, ela ainda perde mais sais e minerais alimentando o bebê, tá? Então, isso daí também já tem sido uma coisa que hoje, graças a Deus, já diminuiu muito por conta disso. Nos Estados Unidos, eu tenho uma cliente que teve bebê lá e que eles usam consumir a placenta. E aqui no Brasil, isso daí também está sendo feito com algumas doulas. Por quê? Porque isso daí ajuda a repor esses sais e minerais, tá? Aí as pessoas fazem frita, assada, na forma de comprimido, tem uma gama de forma incrível. Nós temos a depressão pelo luto. Hoje nós sabemos que o estresse provocado pela perda do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe, do emprego é 100%, ou seja, nos leva para um luto. E aí é uma depressão de luto, que tem um tempo também para se resolver, de acordo com o quanto, se eu só estou lidando com aquele luto, eu vou resolver rápido. Se naquele luto eu começo a reviver todos os lutos da família que eu não resolvi, eu posso entrar num processo depressivo, e aí eu tenho que entrar em medicamento. E aí eu tenho que entrar numa terapia. Por quê? Porque a depressão, se ela não for só química, química é medicamento, esquece. Mas se ela tiver o componente emocional, muitas vezes nós precisamos do medicamento para dar tempo e para a pessoa ter energia para lidar com o emocional. Então Uhum. você vê que a depressão, ela não é, estou deprê. Não.
A depressão é uma coisa muito mais complexa e que nós temos que entender. Se você não estiver comendo, você pode ter depressão. Tá? Olha que louco. Você não tem energia, você começa a perder vontade de fazer as coisas. Então, o agrotóxico, ele é só um dos pontos que podem levar à depressão. É muito importante deixar isso claro. Tá? E o que leva, por exemplo, tem gente que não sabe, mas tem pessoas que têm sensibilidade a vinho branco. Eu já li uma pesquisa sobre isso. E tem pessoas que o vinho branco dá uma leve depressão no dia seguinte, o vinho tinto não. Tem outras pessoas que têm isso com o vinho tinto e não com o vinho branco. Então, nós temos que tomar um cuidado de não generalizar, porque cada pessoa Depende da é quantidade. uma galáxia. Oi? Depende da quantidade. Não é só a quantidade, Henrique, é porque o corpo da pessoa não metaboliza bem aquilo. Tô brincando. Então, não, eu entendi, mas é importante a gente deixar isso claro, porque cada pessoa é uma galáxia. Então, quando você vai olhar para essa pessoa, você precisa entender qual é o componente emocional, qual é o componente físico, qual é o componente ambiental, social, tá? Para que essa pessoa ela possa, nós sabemos quanto ela está preparada para lidar com aquilo e ajudar ela a criar esse suporte que ela precisa para ela lidar. Adorei isso. Cada pessoa é uma galáxia. Adorei. Eu queria voltar naquele tema que nos preocupa no campo, que é o suicídio. Nós estamos com 51 minutos e acabou que esse era um tema que a gente ia falar muito e o tempo está acabando. E eu fiz a pergunta na última live se a gente consegue identificar isso, né? E para, de alguma maneira, ajudar essa pessoa que está passando por isso. Então, na verdade, sim. Então, como eu já comentei, né, Henrique, o suicídio, ele é uma questão séria no mundo todo. Para você ter uma ideia, um dos propósitos da OMS era diminuir em 10% o suicídio em 2020. Com essa pandemia, isso aumentou, isso não vai ser cumprido, tá? Então, isso é muito sério. E no campo, não é no Brasil, tá? Não é no Brasil, é no mundo. A questão do suicídio no campo é algo muito sério. Então, já se discute, por exemplo, das pesquisas que eu li, o homem no campo, o homem sempre se suicida mais do que a mulher, tá? E nós temos uma questão, só fechando aí a questão da depressão, porque eu acho que isso é muito importante, e eu acho que seria muito legal colocar. A mulher, quando ela tem depressão, nós temos que entender que a mulher é um ser yin. O que é o yin? É aquela coisa de nós sermos internas. Então, até o nosso sexo é interno, né? Então, quando uma mulher tem depressão, normalmente nós nos recolhemos ao nosso mundo. Então, nós ficamos menos, vamos dizer, responsiva, nós ficamos mais quieta, mais calada, mais emocional, mais sensível, choramos, ficamos tudo para nós e nós nos fechamos. O homem, ele é yang, até o próprio sexo dele é para fora. Então, quando ele entra, ele começa a lidar com essa turbilhão de emoções que ele não sabe o que fazer, ele fica agressivo, ele briga, ele tem distúrbio de comportamento, ele bebe, e aí nós entramos no outro problema que a questão emocional leva. Quando o homem não sabe o que fazer e ele começa a entrar em depressão, ele não pede ajuda. Ele começa, além de se tornar agressivo, e aí aumenta o número de violência doméstica e o número de alcoolismo ou de drogas. Tá? As saídas que o homem encontra. Então, nós também temos que entender que isso tem uma diferença de comportamento. Em relação ao suicídio, a primeira coisa é que a pessoa ela muda o comportamento dela. Tá? A pessoa literalmente muda. Então, essa história de que as pessoas não falam, isso não é real. Hoje, eu estava lendo uma pesquisa, eu adoro pesquisa, vocês já perceberam, né? Porque aí você sabe o que está rolando no mundo. Que com essa questão da pandemia e das pessoas estarem fazendo live e das pessoas comentarem no Instagram, tá? A questão do próprio Setembro Amarelo,
onde é um mês que se fala sobre suicídio, se comenta nas escolas, se orienta, todos os órgãos que foram criados para dar suporte, tá? O que isso gerou? Isso gerou que as pessoas começaram a falar mais. Então, o suicídio está começando a deixar de ser um segredo. Ele está começando a ser algo que as pessoas, mesmo anonimamente nas redes, estão discutindo. E isso tem ajudado, mas ainda é muito pouco, porque isso ainda é um assunto tabu. Mas, Sim. se você prestar atenção, a pessoa muda o comportamento, ela começa a falar de suicídio, ela começa a buscar referências de suicídio. E aí nós também temos que entender que nós vamos ter, lembra, uma pessoa se suicida e 3 tentam suicídio e não conseguem, tá? Então, é muito comum que antes de se tentar o suicídio, a pessoa peça socorro. Só que para isso eu preciso prestar atenção na pessoa, né? Porque ela vai mudar o comportamento. Só que às vezes a gente fala, não, mudou o comportamento porque tá numa má fase. Tá, vamos conversar, vamos entender, vamos olhar para aquilo. Ah, começou a beber porque tá. Então, assim, é observar principalmente a mudança de comportamento. Às vezes a pessoa posta todo dia, para de postar. Opa, o que está acontecendo aí? Tá tudo bem? Precisa de ajuda? Por isso os grupos de apoio são importantes. A mulher faz mais isso, nós comentamos mais. Poxa, Henrique, você me liga, você tá bem? Aí hoje eu não tô bem, eu não sei o que está acontecendo. O homem, você fala, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Você É, tá com um olhar triste, o que aconteceu? Ah, aconteceu isso, aquilo. Ah, tá bravo. Não, não tá bravo, ele não sabe o que fazer com aquilo. Tá, por que você tá bravo? Não, não tô bravo. Tá bravo, você tá agressivo. Por quê? Não sei o que fazer com isso. E aquilo, conforme vai se falando, a pessoa vai, sabe, se focando nela e percebendo. Mas eu acho, nós temos até exemplos de modelos de diversos lugares no mundo, por exemplo, o Japão, Tóquio é uma referência em suicídio no mundo, né? O que ele tem uma coisa de o número de suicídios ser muito alto, mas existe uma ilha no Japão, Okinawa, se não me engano, que as pessoas têm uma qualidade de vida incrível, porque elas se alimentam, elas dormem, elas fazem. É uma referência no mundo sobre bem-estar e uma vida com equilíbrio. Então, cada um de nós precisamos ver o que nós necessitamos. Tá? O que eu preciso? Eu preciso de um abraço para me sentir bem, eu preciso comer um doce, eu preciso de alguém para conversar, eu preciso compartilhar. Então, quanto mais nós tivermos essa consciência e falarmos sobre o suicídio com clareza, sem julgamento, sem dogma religioso, acolher. Por quê? Porque em algum momento você também pode passar por isso. Porque tem hora que a gente olha e fala, cara, eu não sei o que fazer, eu vou fazer o que aqui? Será que não é melhor eu parar por aqui, tentar uma outra história em outro lugar? Tá? Se nós falamos sobre isso, isso daí já começa a diminuir. E prestar atenção principalmente nos jovens, porque o jovem, o que acontece hoje? Nós temos muitas séries que falam sobre suicídio, e existem pesquisas que dizem que isso também estimula o suicídio, porque você começa a ter ideias. Então vamos conversar sobre isso, tá? Tem uma série chamada 13 Razões para se suicidar ou para não se suicidar. E essa série foi feita uma pesquisa de que após essa série aumentou o número de suicídios entre jovens. Olha que coisa séria. Às vezes nós não nos damos conta do tipo dos desenhos que nós deixamos nossas crianças assistir ou que nós assistimos. Lembra que nós temos o nosso mental e a forma como nós pensamos também, tá? Pode nos levar a não ver saída. Então é tão amplo. Quando eu falo que o ser humano é uma galáxia, Henrique, é porque não dá para dar um pré-diagnóstico. Cada caso é um caso. Agora, me lembrou uma frase de uma série que eu assisti, que a moça fala para outra: como é que alguém pode vencer essa moça se ela foi tão amada? Como alguém pode vencer alguém que foi tão amada na vida?
Então, eu acho que a gente começa isso em casa, no amor, na conversa, sabe? Em olhar e parar de viver essa loucura de achar que a gente tem que ficar correndo, né? Atrás do futuro só. Falei demais. Show, 59 minutos e 42 segundos. Será que a gente vai Eu ganhar mais acho que tempo? nós vamos ganhar um refresco, porque ele não deu o reloginho aqui. Então, se cair, pessoal, é porque não deu jeito. Mas vamos ver aqui se nós vamos ganhar. Ganhamos. Então, Uau! assim, Eu não sabia nem que isso era possível. não, eu descobri na última live com a professora Simone. Não vamos estender muito, lógico, mas para encerrar, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, este é o momento, né? Perguntem. Agradecer você pela disponibilidade e por abordar esse assunto que é meio tabu, né? Na realidade, a gente, quando começou a pensar em fazer uma live assim e conversar com você, lógico que a gente falou, será que alguém vai assistir? Porque não é habitual no nosso ramo se falar sobre esses temas. Ansiedade, depressão, suicídio e outros temas ligados ao mental. Mas eu aprendi muito e eu imaginava que a gente tem muitos ajustes a fazer, mas pensando que cada pessoa é uma galáxia, o negócio vai longe. Eu queria dar uma sugestão, Henrique. Aquela hora nós falamos de planejamento, de entender como equilibrar a nossa vida, tá? Eu fiz uma live chamada Coaching de Vida. E nessa live, o que eu fiz? Eu usei um instrumento de coaching, que é a roda da vida. E eu fiz com as pessoas durante a live, eu fui fazendo, mostrando como a gente fazia uma avaliação e como é que a gente fazia um mini planejamento. Tá? Então, quem tiver interesse, entrando no Instagram, no @Giracer, procura no IGTV live coaching de vida. Porque na verdade, não é nenhuma live. Segundo a minha secretária, é uma aula sobre essa ferramenta. Minha secretária que trabalha comigo falou assim: eu nunca me interessei pelo coaching de vida, mas depois de assistir a live, eu comecei a mudar comportamentos meus, que eu comecei a entender melhor. Ali é o primeiro instrumento que a gente usa para nós fazermos essa avaliação, que foi a primeira pergunta que você fez. Como é que eu posso, primeiro, para fazer qualquer mudança, eu tenho que entender como é que eu estou. E lá é uma coisa bem lógica, tá? Você tem as 10 áreas, tá? E lá a pergunta é, de 0 a 10, qual é o teu grau de satisfação? E no final eu peço para as pessoas somarem e eu dou, olha, se você está nessa faixa de pontuação, você está nesse lugar, se você está nessa. Então é muito legal, porque isso daí te ajuda a criar possibilidades de planejamento, de metas de futuro, de sonhos. Entendi. Ó, o Jorge do Morango já tá falando em outra live já. Jorge, ó, valeu, pessoal, valeu. Entrem lá no Instagram, eu vou marcar no final aí, entrem lá no Instagram da Regina. Tem todos os contatos, se vocês quiserem se aproximar, conversar com ela, conversem. Eu acho que às vezes a gente não tem a coragem até, ou o hábito de procurar um profissional como a Regina, e daí não procura. E aí as coisas vão piorando com o passar do tempo. E às vezes a gente tem alguém muito próximo que a gente sabe, ó, essa pessoa precisa falar com a Regina. Então, manda uma live, manda lá alguma coisa para essa pessoa assistir, manda a nossa live para essa pessoa assistir e bota em contato com a Regina. E quem quiser também, toda quarta-feira, 3 da tarde, eu faço uma live sobre algum assunto, tá? Normalmente dentro da minha área emocional. Hoje eu fiz uma live sobre constelação de casal.
Então, assim, se você entra lá, você falou que você fez 30, eu fiz quase 50 lives desde abril até agora. Tá, inclusive falando muito do feminino. Eu fiz uma live falando só sobre o masculino. Tá? Então tem uma série de informações para quem quiser, que assim, não tem custo, você pode assistir na hora que você quiser. Eu acho que nós estamos vivendo uma das melhores épocas do planeta para quem está interessado em se olhar, tá? E ter uma vida melhor, com mais qualidade, com mais vida, sabe? Eu acho que tem tanta coisa que nós podemos fazer e a questão não tem o dinheiro não é mais uma desculpa. Sim, verdade. A internet facilitou muito isso, né? Sim, muito mesmo. Bom, vamos encerrar então, mas agora você descobriu que a gente tem mais tempo. Não sei se é sempre, mas é Adorei. a segunda vez. Adorei. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Passem essa live que vai ficar salva no IGTV, no YouTube e no Facebook. Para quem vocês acham que merece, precisa, gostaria de assistir essa live. Dá um print na tela, manda aí compartilhado para todo mundo. E na próxima segunda-feira a gente tem uma live fantástica com a professora Roberta Peil. A professora vai falar de manejo de fertirrigação em substratos com a reutilização do drenado. O Instagram da Regina está aí no fixado, e eu vou colocar também no Store, tá? Então, eu vou colocar o Instagram, vou colocar o site. Deixa eu perguntar uma coisa só para encerrar, Regina, que eu já estou falando demais. A gente tem muitos clientes, tanto revendas, distribuidores, quanto produtores que têm equipes grandes, gigantes. Você faz palestra para essas equipes, faz algum tipo de capacitação, ou online ou físico. A gente tem clientes no Brasil inteiro, tem clientes que têm 300, 500 funcionários, tem clientes que têm 10, tem clientes de toda maneira, que eles também podem procurar para essa parte. Sim, na verdade, assim, eu faço todo um trabalho de desenvolvimento de inteligência emocional com equipes, todo esse trabalho de elaboração de metas, de planejamento, tá? Às vezes com a empresa, mas o meu foco sempre é o individual. Então, já fiz muito isso em empresas, hoje online, né? Mas também presencial, tanto na forma de palestra como em cursos. Então, assim, num curso de 8 horas, dá para a gente fazer o planejamento de 5 anos da vida da pessoa, para os próximos 5 anos, e ela ter a ferramenta, Henrique, para ela refazer, ela não fica dependente. Porque você me conhece, eu sou uma das pessoas que mais lutam pela independência, né? Eu odeio essa coisa, você faz uma coisa e fica preso no outro. Então, sim, eu dou palestra, eu dou cursos, tem uma série de coisas que nós fazemos e nós estamos lançando agora, em novembro, possivelmente na semana que vem, um curso de metas que vai ser em 4 módulos de 2 horas à noite. Tá? E que quem quiser fazer vai ser presencial, no tipo que nós estamos fazendo aqui, só que não em live, né? Vai ser um grupo fechado. Então, eu vou passar para você também. Aí, quem tiver interesse, nós vamos estar com esse projeto agora. E eu tenho um curso que já está gravado de deusas, que é para trabalhar só o feminino e trabalhar essa questão da mulher se conhecer e entender como ela funciona e como é que isso pode ajudar no dia a dia, nas relações, na vida profissional, nela, na relação dela com ela. Então, sim, o Giracer tem uma série de projetos que eu já venho trabalhando nos últimos 10, 15, 20 anos. Até um sobre prosperidade, tá, Henrique? Que eu acho que eu não falei isso para Adoro. você. Beleza. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Regina, valeu. Agradeço profundamente a oportunidade de estar com vocês. Espero ter colaborado um pouquinho, porque um pouquinho eu sei que vai fazer com que muita gente possa ir buscar mais coisas. Então, muitíssimo obrigado. E se precisarem, eu estou aqui. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.